Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui mais uma vez, pela misericórdia de Deus, para juntos estudarmos mais uma lição da escola dominical. Desta feita, nós vamos estar estudando a segunda lição desse terceiro trimestre de 2022. E a lição de hoje é a lição de adulto da editora Betel, que traz por tema Sermão do Monte, a ética, os valores e a relevância dos ensinos de Jesus Cristo. A lição de hoje, como já disse, é a lição de número 2, que tem por título Humildade, o alicerce da felicidade cristã. O texto áureo está registrado em Mateus capítulo 5, versículo de número 3, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdade aplicada diz ainda: humildade é reconhecer que nada somos ou temos e que dependemos inteiramente de Deus. O objetivo da lição de hoje são 3, e o primeiro dele é entender o conceito da felicidade. O segundo é ensinar o que a Bíblia fala sobre a pobreza de espírito. E o terceiro, mostrar Jesus como nosso exemplo de humildade. O texto de referência está registrado em Provérbios, capítulo 16, do versículo 17 ao 21, que diz o primeiro versículo: O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ore a Deus pedindo compreensão de sua palavra a cada instante de nossas vidas. Então esse deve ser o nosso pedido a Deus, para que o Senhor venha nos dar sempre compreensão da sua palavra. Compreender a palavra de Deus é algo fundamental para o nosso crescimento espiritual. A introdução diz: logo no início do Sermão da Montanha, Jesus nos fala sobre as bem-aventuranças, conforme está registrado em Mateus capítulo 5, verso 3 a 12. O termo usado para a palavra bem-aventurança se refere a uma profunda alegria da alma humana. E aí temos aqui o primeiro tópico, aonde vamos estar vendo aqui sobre a felicidade de acordo com a visão de Deus. A primeira bem-aventurança ensinada por Jesus fala acerca da humildade. O pobre de espírito aqui é aquele que nada possui e que vive numa absoluta dependência. E aí, irmãos, esse primeiro ponto aqui, nós precisamos estar trocando isso em miúdos, porque para muitas pessoas, quando se fala em pobre de espírito, a impressão que vem na mente de algumas pessoas é que esse pobre é aquela pessoa mendiga, aquela pessoa que está lá sentada na calçada, mendigando pão, aquela pessoa que passa fome, aquela pessoa que passa necessidade, que não tem dinheiro para atender às suas necessidades básicas. Então nós vamos ver, de acordo com o comentário da lição, que esse pobre de espírito é aquela pessoa que é 100% dependente de Deus. É aquela pessoa que, embora possuindo tudo, possuindo posses, riquezas materiais, né? Essa pessoa, ela vive como se não tivesse nada. E esse é o ponto-chave do estudo que estamos aqui nesse momento com os irmãos tentando estudar e entender o que está aqui, né? Que está a lume, é isso aqui. A situação seria como aquela de um mendigo. E nós vamos ver no texto, né, que o mendigo, quando ele se encontrava, ou melhor dizendo, uma pessoa quando se encontrava numa situação de mendicância, ele cobria o rosto, porque além de ser uma coisa vexatória, era vergonhoso. Então ele estendia a mão, mas ele permanecia com o rosto coberto, porque era vergonhoso pedir. Então o exemplo que nós temos aqui é dessa situação, depender 100% do Senhor, não confiar no eu, não confiar no braço da carne. Quando a palavra diz que maldito é o homem que confia no homem ou na força do seu braço. Então isso fala de uma dependência, assim como uma criança, um recém-nascido depende 100% da mãe, do pai para poder sobreviver. Assim deve ser o cristão, mesmo vivendo em meio a todas as posses que ele tem adquirido no decorrer da sua vida. Ele não pode colocar o seu coração, a sua alma, achando que isso é a felicidade maior, que isso é o bem maior que ele pode ter nesta vida. Não. O nosso maior bem, a nossa maior felicidade
é ter Deus ao nosso lado, é sermos dependentes do Senhor. Portanto, o que pode ser a felicidade para algumas pessoas? E aí, conforme a psicologia, ela ensina que a felicidade é um estado emocional de uma pessoa feliz. É a sensação de bem-estar e satisfação que experimentamos quando atingimos nossos objetivos, desejos e propósitos. É um momento duradouro de satisfação, onde não há necessidade urgentes nem sofrimentos atormentadores. Para muitos, a felicidade é um estado subjetivo. Cada pessoa experimenta de uma maneira diferente. Ela pode ser causada por coisas ou situações diferentes, dependendo do significado que cada pessoa dá a elas. Por fim, a felicidade pode ser um estado duradouro, mas também pode expirar. Então nós vemos aqui nesse pequeno ponto que ela pode ser muitas coisas. Uma conquista, como vimos aqui, a felicidade de poder passar num concurso, né? A alegria de poder ter concluído o ensino médio, ter concluído um ensino superior, um curso superior, ter conquistado a casa própria, ter conquistado, enfim, nós podemos ter felicidade por N coisas. No entanto, essa felicidade, ela é passageira, ela não dura para sempre. Por quê? Porque se você hoje está feliz, está muito alegre, porque você foi aprovado, né, no curso de medicina, porque você comprou o carro do teu sonho, porque você casou com uma moça que você amava, você casou com um moço que você amava, saiba que com o passar dos dias essa felicidade vai passar. Isso é normal. Agora, o que pega aqui? A felicidade pode significar muitas coisas, desde que a conquista de algo a um estado de paz. Para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem e que em tudo depende da sua graça. Então, a verdadeira felicidade é eu, conforme Deus aqui. Para Deus, a pessoa feliz é a que reconhece que nada tem, sabe? Quando você tem tudo, mas ao mesmo tempo você não tem nada, porque você não considera tudo aquilo que você possui, porque você sabe que existe um bem muito maior, e esse bem maior é estar ao lado de Deus, e que por conta disso, você é um dependente de Deus e da sua graça, conforme está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos ver aqui, irmãos, esse versículo, a gente precisa conferir e faz ser crente bereano, amém? Para que a gente não venha comer gato por lebre. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, veja que é para essas pessoas que existe a verdadeira felicidade, porque eles se tornam dependentes da sua graça. E por isso o Senhor Jesus está dizendo que deles, ou dessas pessoas, é o reino dos céus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adiante. A felicidade, segundo a Bíblia, está determinada pela existência da relação com Deus por meio da fé e da obediência que se tem aos seus mandamentos. Então a felicidade é vista como um presente dado por Deus aos seus filhos. Aí o Salmo 144, e o versículo de número 15. Bem-aventurado, ou mais do que feliz, é o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Irmãos, entendeu? A felicidade, segundo a Bíblia, está determinada pela existência da relação com... Aí o salmista vem dizendo, no versículo 15, que feliz é o povo a quem assim sucede, e bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então, quando eu estou do lado do Senhor, dependendo do Senhor, então eu alcanço a verdadeira felicidade. Isso não ignora que existam pessoas que temporariamente gozem das coisas desta vida, que vivam de festas, que tenham suas necessidades físicas e emocionais satisfeitas, mas isso não significa que são felizes. Então, nós vemos que sem Deus, nada do que você fizer vai suprir esta felicidade que somente Deus dá. Então, como alcançamos a felicidade com Deus? Experimentando o perdão. E aí, nós vamos aqui em 1 João capítulo 1, versículo de número 9. Vejamos aqui o que está escrito, 1 João capítulo 1, verso 9, capítulo 1, versículo de número 9, vem dizendo: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como alcançamos a felicidade com Deus? Experimentando o perdão. E para poder receber o perdão, o que é que eu preciso fazer?
confessar os meus pecados, reconhecer que sou pecador, que sou miserável, que não posso nada de mim mesmo, embora possua muita riqueza, muito poder na terra, de nada isso adianta, porque quando eu morrer eu não posso levar nada disso. Então eu preciso reconhecer que Jesus é o Senhor e que Ele morreu pelos meus pecados, e reconhecendo isso e crendo nisso, eu sou salvo. E passo a estar agora e a desfrutar dessa verdadeira felicidade que o Senhor nos dá, segundo a sua vontade, segundo a sua graça. Não se pode ser feliz com o terrível peso da culpa sobre os ombros. Mesmo que se tenha tudo ou se esteja cercado por fama e prazer, o homem precisa do perdão de Deus para ser. Amém, irmãos? Você vai ficar batendo em ferro frio, você vai ficar dando murro em ponta de faca e não vai conseguir a felicidade. Você vai gastar fortunas e fortuna e vai continuar infeliz e não vai alcançar a verdadeira felicidade, porque essa felicidade, ela se encontra apenas em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo de número 32, vejamos aqui o Salmo de número 32, e versículo de número 1 e 2, vem dizendo que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Tá vendo? A partir do momento que eu confesso os meus pecados e deixo, então o Senhor, através do salmista, está dizendo que eu me torno feliz. Eu me torno uma pessoa feliz. Por quê? Porque as minhas transgressões são perdoadas e o meu pecado é coberto. Coberto por quê? Pelo sangue precioso de Jesus. O Senhor nos purifica de todo pecado, de todo mal. E o Senhor diz ainda que todos os meus pecados é lançado no mar do esquecimento, e dele o Senhor não lembra jamais. E ainda diz ainda que bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Então o Senhor vai me observar e vai perceber que eu não tenho dolo, porque eu tenho agora um coração sincero diante do Senhor, um coração reto, procuro andar na sua presença, cumprindo a sua palavra, obedecendo os mandamentos, guardando os mandamentos, e aí me torna essa pessoa. Um pobre de espírito não é uma pessoa miserável. Um pobre de espírito é uma pessoa que depende de Deus 100%, independente do poder aquisitivo que essa pessoa possua. Dito isto, vamos adiante. A felicidade na Bíblia é realmente vista como um paradoxo, como uma aparente contradição ao senso comum. Mateus capítulo 5, versículo 44 em diante, vai estar nos mostrando por que isso acontece. Capítulo 5, versículo 44 a 48. Eu, porém, vos digo: amai aos vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que os torneis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os gentios também o mesmo? Sede vós, pois, como é perfeito o vosso Pai celestial. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui esse paradoxo. E para ser humilde, para ser dependente do Senhor, para ser um pobre de espírito, para gozar a verdadeira felicidade, nós devemos observar os mandamentos do Senhor. E de que modo? Muitas vezes, irmãos, acontece, eu não vou falar do mundo, porque no mundo isso é uma prática comum, mas no meio cristão, no meio evangélico, existem pessoas que não amam seus inimigos, pessoas que se declararam inimigas sua, ou você se declarou inimigo de alguém. Olha, o que você fez não tem perdão, não perdoa nem aqui, nem na eternidade. Pronto, e vou falar uma coisa: o que eu puder fazer para complicar a tua situação, eu vou fazer. O Senhor está dizendo: amai os vossos inimigos. Por outro lado, existem pessoas que te perseguem. Ela não gosta de você, ela detesta quando você prega, ela detesta quando você canta, ela não anda com você, ela fala mal de você, ela se tornou uma pessoa perseguidora. Ela te persegue. Mas o Senhor está dizendo aqui: orai. E ainda vai mais adiante o Senhor dizendo: e no que depender de você, tenha paz com todos os homens. É difícil? Claro que é. Você saber que uma pessoa não gosta de você, que ela faz tudo para te prejudicar, e você declarar amor a essa pessoa, orar por ela, vai na contramão do que o mundo ensina. Porque quando no mundo alguém se declara inimigo de outro, aí vem, o revide. Ah, você é meu inimigo, então eu vou te mostrar o que é ser inimigo. E vai pro ataque. É o tudo ou nada. Mas nessa economia, na economia de Deus, é diferente. Para que eu seja realmente um pobre de espírito,
e manso, eu preciso estar ao lado de Deus, eu preciso receber de Deus a graça para que eu seja feliz e através dessa felicidade, que não é uma felicidade externa e momentânea, mas uma felicidade interior, eu possa ter capacidade para amar os meus inimigos e orar por aqueles que me perseguem. Louvado seja o nome do Senhor. E para que eu possa me tornar realmente um filho de Deus que está nos céus, eu preciso entender que Deus, na sua soberania, na sua divindade, ele não faz acepção de pessoa, ele não exclui ninguém e ele manda o seu sol e a sua chuva sobre justos e injustos. Então, da mesma forma que Deus age, eu preciso amar. Eu tenho que ser imparcial com todos, independente das condições e das circunstâncias. Louvado seja o nome do Senhor. Porque diz ainda o verso 46, se eu amar apenas aqueles que me amam, que recompensa eu terei com isso? Por quê? Porque os publicanos na época de Jesus já faziam o mesmo. E se eu cumprimentar e saudar somente os irmãos na fé, o que é que eu estou fazendo demais? Os gentios também na época de Jesus já faziam isso. E aí o Senhor conclui dizendo, sede vós, pois, perfeitos, como é o vosso Pai Celestial. Então, essa é a chave, esse é o segredo da verdadeira felicidade. Eu tenho que praticar o que está escrito na palavra de Deus, está na Bíblia. Então, eu tenho que viver a palavra de Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, porque ele foi exemplo para nós em tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que uma pessoa deve ter para ser feliz? A resposta típica que encontraríamos é que os felizes são aqueles que têm dinheiro, posses, amor por um cônjuge, conquistas ou ausência de dívidas. No entanto, nem todo mundo tem essas coisas e nem mesmo aqueles que as têm podem se dizer realmente felizes. Outros, talvez mais profundos, dirão que a felicidade está na família, ou talvez que a felicidade esteja em boa atitude diante de cada circunstância da vida. Existem muitos lugares em que o ser humano pode se sentir feliz, mas não há outro lugar como o lado de Deus, como ao lado de Deus. Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque nela existe paz, aceitação, amor e liberdade, conforme o Salmo 65, versículo 4, e o Salmo 84, e versículo 4 e 5. Vejamos aqui, meus amados irmãos, nós estamos estudando uma lição e eu acho importante a gente não ficar apenas no que está dizendo o comentário, mas fazer aqui menção às referências que estão esboçadas aqui no comentário, ok? Então, o Salmo 65 vem dizendo o seguinte, o versículo de número 4. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti para habitar em teus átrios. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. E a verdadeira felicidade é para aqueles que estão ao lado de Deus, conforme vimos aqui. Sua presença é o lugar de maior felicidade, porque nela existe paz, aceitação, amor e liberdade. E aí diz aqui que feliz é aquele a quem tu escolhe. Quem? Deus escolhe. E fazem chegar a ti para habitar, ou a ele para habitar nos seus átrios. Diz ainda, nós seremos satisfeitos com a bondade da sua casa e do teu santo templo. Aí no Salmo 84, nós vamos ver aqui o versículo 4 e 5, onde diz ainda que bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurados os homens cuja força está em ti, em cujo coração os caminhos altos. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos que é felicidade para aqueles que habitam na casa do Senhor, que louvam continuamente o nome do Senhor. É felicidade para aqueles cuja força está em Deus. Ou seja, ele não coloca a sua força em si mesmo, mas ele espera na força do Senhor. Aleluia. E em cujo coração os caminhos estão altos, porque ele não anda pelo seu coração, pelo seu entendimento, mas ele anda nas diretrizes do Senhor, por aquilo que o Senhor o orienta. E nós temos, irmãos, hoje o Espírito Santo que está conosco para sempre, para nos orientar em todos os caminhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele se torna o meio e o objetivo final de nossa felicidade. Aqui no tópico de número 2, nós temos aqui o primeiro ponto, onde fala o que é um pobre de espírito. Jesus chama de felizes aqueles que são pobres de espírito, mas, afinal, o que é ser pobre de espírito? Segundo as Escrituras. Vejamos o seguinte, o primeiro ponto diz que o pobre é o humilde o pobre é o humilde
que confia em Deus. As bem-aventuranças foram originalmente pronunciadas em aramaico. Os judeus usavam a palavra pobre com um sentido muito especial. Designavam uma pessoa sem poder, prestígio ou influência. Alguém que, por não possuir nenhum recurso terrestre, coloca toda a sua esperança e confiança em Deus. Para os hebreus, o pobre é o humilde que põe toda a sua confiança em Deus. É nesse mesmo sentido que em vários salmos o pobre é apresentado como homem humilde e impossibilitado, que colocou sua esperança e confiança em Deus, conforme o Salmo 9, versículo 18. Vamos aqui conferir. Salmo 9, versículo de número 18, melhor dizendo. Número 18 diz: pois o necessitado não será esquecido para sempre, nem a esperança dos pobres será frustrada perpetuamente. Então, segundo o que está registrado aqui, o pobre é o humilde que confia em Deus. E aí nós vemos que ele era uma pessoa desprovida de todas as coisas terrenas. E ele colocava todo o seu ser, conforme vemos aqui, toda a sua confiança em Deus. Então essa pessoa, esse pobre, ele era considerado o humilde, porque ele colocava a sua confiança em Deus. Então é nesse mesmo sentido que em vários salmos o pobre é apresentado como humilde e impossibilitado, que coloca a sua esperança e confiança em Deus. E aí nós vemos aqui no Salmo de número 9, no versículo de número 18, aonde está escrito que o necessitado não será esquecido por Deus. Então Deus não vai te abandonar. Você pode estar passando por um problema agora. E talvez você está clamando a Deus. E a resposta não chegou. Mas o que está dizendo no Salmo é que o Senhor não deixará o necessitado esquecido para sempre. Vai chegar o momento em que o Senhor atentará para a tua súplica, para o teu estado, e Ele vai te trazer a esperança. Aleluia. A esperança do pobre, ela jamais será frustrada. Louvado seja o nome do Senhor. Diz ainda aqui no Salmo de número 34, o Salmo de número 34, e no versículo de número 6, clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. Então, o segredo é clamar ao Senhor nos meios de dificuldade, em meio às tribulações, em meio às circunstâncias em que nós vivemos atualmente. O segredo ainda é clamar ao Senhor. Por quê? Porque Ele ouve ao nosso clamor e nos livra de todas as nossas angústias. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E no Salmo 68, no Salmo de número 68, nós vemos aqui ainda, para fecharmos aqui, o versículo de número 10, vem dizendo ainda: nela habitava o teu rebanho, da tua bondade, ó Deus, proveste o pobre. Então nós vemos aqui que nela habitava o teu rebanho, da tua bondade, ó Deus, proveste o pobre. Então nós somos providos nas nossas necessidades pela bondade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então temos várias referências. O homem bendito e feliz é aquele que tomou consciência de sua total necessidade e que depositou em Deus toda a sua confiança. Então esse é o ponto-chave, irmão. Quando nós temos consciência da nossa total necessidade, da nossa total dependência, melhor dizendo, de que nós não podemos nada sozinhos, Jesus disse que sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Então quando nós temos esta consciência, então Deus supre as nossas necessidades. Deus tem prazer, Deus se sente alegre em saber que eu, você, nós dependemos deles e esperamos nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao dizer bem-aventurados os pobres de espírito, Jesus está confrontando a forma incorreta do ensinamento dos fariseus e mestres da lei. Os fariseus eram orgulhosos ao extremo. Se consideravam justos, de que nada necessitavam. Antes de reprová-lo, Jesus lhes falou acerca da verdadeira justiça que vem de Deus, e eles a recusaram. A expressão pobre de espírito está em oposição ao orgulho espiritual e se destina a eles e seus seguidores. O Dr. John, ele diz que a pessoa que se caracteriza por orgulho espiritual não receberá de Deus coisa alguma. A bênção de Deus não pode descer sobre ela. Por quê? Porque o orgulho não serve de alicerce para a justiça. O orgulho espiritual não é demonstração de santidade, mas de pecaminosidade. Sendo assim, jamais pode produzir felicidade. Então veja, quando nós temos a parábola que Jesus conta de um homem
que ele produziu muita coisa, as suas propriedades tiveram uma produção recorde, e agora vem na sua mente, no seu coração, o que ele faria para poder armazenar tudo aquilo que ele tinha produzido. E ele pensa, e de repente vem a ele um pensamento que ele julga ser o melhor de todos. Ah, já sei o que eu vou fazer. Vou mandar derrubar esses celeiros que eu tenho, vou mandar construir outros bem maiores, e aí eu vou armazenar tudo que eu adquiri, todos os meus bens, e aí eu digo, agora, alma, tu tens, né, guardado em abundância, agora se satisfaz de tudo. E aí o Senhor conclui dizendo, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens armazenado, o que tu tens guardado, para quem é que vai ficar? Então, o que o Senhor está dizendo, mostrando nessa parábola, é exatamente o que nós acabamos de ler aqui. Que pessoas, através do orgulho, através do ego, por ter posição social, por ter dinheiro, elas se julgam melhor do que as outras pessoas e elas se acham acima do bem e do mal. Elas começam a olhar para as outras pessoas com desdém, elas olham de cima para baixo, como aquelas pessoas fossem as piores criaturas que já existiu na face da terra, porque elas, aonde elas se encontram, elas se acham, né, as melhores pessoas, as mais privilegiadas. Conforme o Dr. John está dizendo que essas pessoas jamais serão atendidas por Deus. Elas não serão abençoadas por Deus, porque elas estão vivendo num estado de pecaminosidade e jamais elas vão produzir a felicidade ou conseguir essa felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Por outro lado, a palavra humilde, empregada por Jesus em Mateus 5,3, é a mesma palavra que é traduzida por mendigo, conforme está registrado em Lucas 16, versículo 20 a 22. Humilde e mendigo deriva de uma raiz que significa abaixar-se ou encolher-se. Ela se refere não simplesmente àqueles para quem a vida é uma luta, mas aos homens que são constrangidos à mais abjeta mendicância, porque eles não têm absolutamente nada. Era muito humilhante a um indivíduo confessar que nada tinha e que por isso dependia de outrem. O convite é para não confiarmos em nada dentro de nós. É para nos esvaziarmos de tudo e ficarmos tão dependentes quanto um miserável que está debaixo de uma ponte e tem apenas o dia como a certeza de um novo amanhã. Somos convidados a ser vazios a esse ponto. Então, conforme o comentário aqui, nós vemos que o próprio ato de mendigar já o rebaixava. É por esse motivo que o mendigo cobriu o rosto, conforme falei a princípio. Encolhia-se e se acovardava quando estendia a mão para pedir uma esmola. Jesus disse que esses são os bem-aventurados, os felizes. A pobreza retratada aqui é a dependência, a certeza de algo que não temos e somente Deus poderá nos dar. Então, essa comparação, irmãos, ela é muito profunda, ela é muito forte. Porque ser humilde de espírito está praticamente igual ao que está sendo representado aqui. Quando a gente lembra de Bartimeu, segundo Josefo, ele era um jovem, filho de um general israelita, um homem que guerreou as guerras de Israel até se aposentar. E depois de aposentado, eles são submetidos, ou seja, o povo é submetido ao regime romano. E agora, os romanos confiscam todos os bens daquele general, cega aquele jovem. Aquele jovem, ele não nasceu cego, ele foi cegado pelos romanos. O seu pai foi assassinado e ele tomou todos os seus bens. E agora aquele jovem, filho de Timeu, foi levado à mendicância, a viver na miséria. E agora ele vivia de cabeça baixa, e quando ele ouvia, né, os passos de alguém se aproximando, ele levantava a sua mão de cabeça baixa, porque aquilo era humilhante, aquilo era vergonhoso, conforme o texto nos retrata aqui, para pedir uma moedinha, uma esmola. Então, a comparação é essa. Ser dependente do Senhor é você se julgar que não tem nada, que você é o mais pobre da face da terra, mas que você depende 100% do Senhor e sabe que a sua graça está sobre você e que por intermédio da graça de Deus, você obtém aquilo que a maioria das pessoas que se julga normal não vão ter, porque vive de acordo com as práticas desse mundo. Louvado seja o nome do Senhor. No terceiro tópico, nós vamos ver aqui Jesus, né, se tornando para nós o maior exemplo de humildade.
A humildade na vida de Jesus sempre foi e sempre será o nosso maior exemplo. Ele desceu do seu trono real, se esvaziou completamente e se fez um de nós. Tudo isso para nos ensinar o caminho da comunhão com o Pai, conforme registra Filipenses capítulo 2 e verso 7. Então o primeiro ponto diz que Jesus se esvaziou. Indiscutivelmente, humildade é a ausência de orgulho. Enquanto houver orgulho em mim, orgulho em você, nós nunca e jamais seremos humildes. Por quê? A humildade é uma característica de sujeitos modestos, que não se sentem mais importantes ou melhores que os outros, independente de quão longe eles chegaram na vida. Ah, você sabe quanto tempo eu lutei para alcançar o que eu tenho? Você é capaz de mensurar quantas noites eu fiquei sem dormir, quantos dias eu tive que trabalhar de sol a sol? Não é nada disso. Humildade não é um conceito, é um comportamento, um modo de ser, um modo de vida. A humildade é uma das virtudes mais nobres do espírito humano. Os seres que não têm humildade carecem da base essencial para o progresso certo. As mais belas qualidades sem humildade representam o mesmo que um corpo que não tem alma. Então aí está o segredo, irmãos. Precisamos ser humildes. Diz ainda, ao vir a esse mundo para efetuar a nossa salvação, Jesus não somente abandonou a realeza celestial, ele teve que esvaziar-se, teve que descer até as mais baixas profundezas da terra. Fez isso por pessoas que até hoje ainda o ignoram. Então Jesus, ele desceu, ele abdicou do trono, abdicou do poder que tinha, se encarnou, se tornou homem como eu e você. Ele desceu à mais baixa terra, às profundezas da terra, para se cumprir o que está escrito em João 3,16. O amor de Deus por toda a humanidade, por todo o mundo. Então ele dá o seu Filho único, unigênito, para que através do crer no seu sacrifício, eu possa ser salvo. E aí diz o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós vemos que dentro desse contexto, o desejo de Deus é que as pessoas não pereçam, mas tenham a vida eterna. E essa vida eterna, ela só é obtida através do sacrifício de Jesus. E para isso, Jesus esvaziou-se. Ele deixou a adoração dos anjos, a glorificação que ele tinha no céu. Ele sofreu, ele foi humilhado, ele sofreu frio. E tudo aquilo que nós passamos aqui na terra, ele sofreu por nós porque ele se tornou um de nós, para que ele compreendesse e para que nós entendêssemos o tamanho, a altura, a profundidade desse amor. Que isso, na verdade, irmão, é inconcebível. Nós não somos capazes de mensurar o amor de Deus. E ele fez tudo isso por nos amar. Então o Senhor se esvaziou. Jesus lavou os pés de seus discípulos. Ele era o mestre. Mas diz aqui que Jesus não somente ensinou acerca da humildade. Sua vida a espelhava. Ele é o melhor e perfeito exemplo. E uma das grandes lições ele nos deu quando, diante de seus discípulos, tirou a sua capa de mestre e começou a lavar os pés empoeirados e sujos de cada um deles, até mesmo os pés de Judas. Ele lavou, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 13, verso de 1 a 5. Ali, ele estava nos dando uma aula prática de humildade. Ele era o maior de todos, mas aquele ato dizia que todos ali eram preciosos e iguais para ele. Lavar os pés era a tarefa do menor de todos. Essa não era a sua tarefa, mas ele fez isso para demonstrar que seus discípulos deveriam seguir o exemplo do Mestre e Senhor, conforme João, capítulo de número 13, versículo 14 a 15. Então Jesus, ele tomou o lugar do menor, porque segundo a tradição, o menor era quem lavava os pés dos outros. Mas Jesus, sendo o maior, sendo o mestre, ele se despiu da sua capa, se cingiu com a toalha, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos seus discípulos, até mesmo daquele que o trairia, para que se cumpra o que nós já acabamos de meditar aqui. Amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Jesus poderia ter recusado. Eu lamento muito, mas eu não vou lavar os seus pés. Você não merece o meu respeito, você não merece o meu amor e você não merece que eu ore por você, porque você é um diabo. Porque Jesus pronunciou isso. Jesus disse, eu não escolhi você, a vós 12, aí eles ficaram olhando um para o outro, pois é, um de vocês é um diabo. E aí eles ficaram sem entender, mas quem será o diabo? E perguntava entre si, será que é eu? Será que é fulano? Será que é cicrano? Mais adiante Jesus disse assim, aquele que mete a mão comigo no prato, esse
me trairá. Então Jesus não deixou de amar a Judas e de fazer todas as coisas que precisava fazer, nos dando o exemplo. Por isso ele exige: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Porque nós não podemos ser como os publicanos e nem muito menos como os gentios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, aqui no outro ponto, no último ponto, vem dizendo que se lermos os evangelhos com atenção, podemos compreender muito claramente que em Jesus Deus não é apresentado como aquele que iria de imediato liberar do jugo romano e restabelecer o reino davídico, como pensavam os israelitas e como eles esperavam que seu enviado fosse. Em Jesus, Deus revela o padrão da cidadania do reino espiritual que estava chegando para que pudéssemos nos espelhar. Então veja, que o Senhor Jesus, quando ele vem à terra, ele não vem trazendo já uma revolução, uma tomada de poder, como o povo israelita esperavam, de acordo com as profecias que estavam, tinham sido divulgadas pelos profetas há muitos e muito tempo. Então eles esperavam o Messias, o Rei eterno, aquele que colocaria abaixo todo o inimigo e implantaria um reino que jamais teria fim, conforme as Escrituras nos prediz. No entanto, a bênção de Deus, segundo Jesus, não era para os que reclamavam seus direitos de superioridade espiritual. As riquezas dos céus se oferecem somente para aqueles que sabem que dependem inteiramente de Deus. No reino de Deus, ninguém passa à frente da fila por ser melhor que o outro. As bênçãos de Deus não se conquistam por um esforço pessoal ou por merecimento, elas só podem ser recebidas por graça. Então nós vemos aqui que o Senhor traz um reino espiritual. Então Deus vem trazendo uma forma, vamos dizer assim, conformar todos aqueles que estavam andando na contramão da lei, aquelas pessoas que andavam, melhor dizendo, na contramão da graça de Deus. Eles estavam agarrados com a lei. Então Jesus traz um reino espiritual, uma nova maneira de viver. Então diz aqui, vamos ler novamente, que Deus não é apresentado como aquele que iria de imediato libertar do jugo romanos e restabelecer o reino davídico, como pensavam os israelitas, como eles esperavam que seu enviado fosse. Então o que acontece? Em Jesus, Deus revela o padrão da cidadania do reino espiritual que estava chegando para que pudéssemos nos espelhar. Então, o Senhor estava trazendo um padrão. Não era aquele que eles estavam acostumados a viver, nem aqueles que a lei dava para o povo religioso daquela época, agarrado com a lei de Moisés, fazendo com que as pessoas obedecessem preceitos. Mas o Senhor vem trazendo um padrão novo, para que por intermédio desse padrão, a cidadania do reino espiritual, nós pudéssemos alcançar o verdadeiro reino. E eles rejeitaram. Eles não aceitaram Jesus como sendo o Messias. Porque na mente deles, esse Messias é aquele que vai se apresentar um dia para colocar fim a todos os desmandos que têm acontecido no mundo atual. Destruir o inimigo, implantar o reino e governar para eles para sempre. Nós sabemos que isso vai acontecer um dia. Mas nesse momento, Jesus estava trazendo uma preparação, era a reconciliação do homem com Deus. Então Deus veio reconciliando, Jesus veio reconciliando o homem com Deus, trazendo uma nova perspectiva de vida, uma vida melhor, uma paz, uma felicidade duradoura, uma paz que transcende o nosso pensamento e o nosso entendimento. Foi isso que Jesus veio apresentando e apresenta até o dia de hoje. Mas um dia, o Senhor Jesus se apresentará como aquele que está escrito nos profetas. Amém? E assim, o povo de Israel terá esse privilégio de ter Jesus como seu rei eternamente. Concluindo, a primeira bem-aventurança apresenta o caminho da felicidade, a humildade. É sobre essa qualidade que todas as demais se apoiam. A felicidade começa na humildade. Provérbios, capítulo 18, versículo de número 12. E assim, nós concluímos esta aula, agradecido a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de podermos entender que feliz é aqueles que dependem 100% do Senhor, que está ao lado do Senhor, que depende da sua graça e que não coloca as coisas desta vida como prioridade, mas que espera no Senhor e sabe que nós somos filhos de Deus e como filhos dependemos do nosso Pai. Fiquem na paz do Senhor Jesus
e até o próximo domingo, se assim o nosso Deus permitir.